Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Volpão, aqui no canal George Volpão. Que bonitinho. Vamos fazer alguns esclarecimentos aí e começando aí uma série nova de vídeos que eu quero colocar no ar todas as quintas-feiras, certo? Portanto, todas as quintas-feiras eu vou subir um vídeo respondendo dúvidas que vocês vão deixar para mim por e-mail, certo? Estou deixando o e-mail aqui embaixo na descrição do vídeo. O meu e-mail é georgevolpão@gmail.com, certo? Tá passando aqui, tô deixando o link na descrição. Eu tenho percebido que está surgindo muita pergunta, muita dúvida nos comentários do YouTube. Para mim complica encontrar todos eles, porque às vezes vem de vídeos antigos e aí não aparece na notificação e tudo mais. Então, manda por e-mail. Por e-mail eu vou responder a sua dúvida em vídeo, certo? georgevolpão@gmail.com. E antes aí, para dar início nessa coisa toda, o que é gravel bike? Gravel bikes são bicicletas aí que o mercado criou em tempos recentes, coisa aí de uns poucos anos, aí 3, 4 anos mais ou menos, e são bicicletas com uma geometria muito parecida com bicicletas de speed, com bicicletas, principalmente aquelas bicicletas de speed voltadas para endurance, para provas longas, e com pneus mais largos que as bikes speeds e pneus com cravos, né? Geralmente aí, pneus 700, a partir de 728 você já encontra as gravel bikes. Nós estamos falando de gravel bikes e não do que é fazer gravel bike. Você tem a bicicleta, por exemplo, de mountain bike, e você pode fazer mountain bike, se você quiser, até com uma bike speed, com tico-tico, com uma carroça, com o que você quiser, certo? Uma bike de mercado. Vai fazer mountain bike. Mas falando especificamente de bicicletas gravel bike, são essas bicicletas que o mercado oferece, e como se trata dessa coisa de mercado, vem tudo com um preço absurdo, com preço, sacanagem. Às vezes as bicicletas de speed com os mesmos componentes, assim, com a mesma linha de componente, custam aí menos do que uma gravel bike, porque hoje está em evidência, está na moda. Nisso a gente pode incluir também o termo gravel grinding, que é o termo aí em inglês para quem faz a atividade de pedalar em estradas de terra. E aí, você quer pedalar em estrada de terra, cara, você pedala com a bike que você quiser. Mais uma vez, é mais sobre liberdade de ação, sobre você fazer o que você quiser em qualquer terreno com a tua bicicleta, de forma que, né, seja segura, que a bicicleta te atenda. Essas coisas de termos, conceitos e definições me causam uma profunda canseira, e eu prefiro me abster desse tipo de debate, né? Como já aconteceram em grupos de Facebook ou tudo mais, do que é gravel bike. Essa bike não é gravel porque a geometria da gravel é diferente. Quem me acompanha há algum tempo aqui sabe que eu sou meio de saco cheio com essa conversa, não quero saber, beleza? Então eu percebo que tem me perguntado muito sobre indicação de quadro e de rodas para montar uma gravel bike, uma gravel que não é gravel. Na verdade, para montar uma bicicleta que você possa pedalar em estrada de terra, que você tenha qualidade, que você tenha segurança, mas que você também não quer andar de mountain bike. Afinal de contas, os mountain bikes foram feitos para andar em trilha. E nem todo mundo anda em trilha com suas bicicletas, anda mais em estradão de chão. Então, montar uma gravel seria interessante. Alguns não gostam do termo, repito, preferem o termo adventure, ou monster bike, monster cross, o cacete. Velho, não importa. Montar uma bicicleta com essas características mais indicadas para as estradas de terra, o que eu recomendo hoje são quadros 27,5 com rodas 700. Dá certo, praticamente todos os quadros 27,5 vão dar certo de você fazer isso aí, ok? E aí, em termos de pneu e de roda também, né, depende muito do terreno que você vai trafegar, né? E daquilo que você busca no esporte. Eu, por exemplo, comecei montando a minha Groove, estou deixando no card aqui em cima, com uma roda 700, um pneu 742, ok? Eu estava sentindo falta de algo mais confortável, e aí eu fiz uma alteração, estou fazendo ainda, né? Colocando rodas 27,5, certo? Com pneus 2.25
pneu de mountain bike, pneu gordo, pneu com cravo, graúdo. Então, por quê? Porque eu queria mais conforto. Quando eu ia para as estradas de chão e as estradas onde eu pedalo são muito pedregosas, estava sentindo aí um certo desconforto, né, Dog? O Dog é latino ali. Então preferi botar esses pneus aí para dar um pouquinho mais de conforto, uma roda um pouquinho menor para passar no quadro, certo? E também pelo fato dele ter uma geometria um pouquinho mais curta, um top tube mais curto, na verdade, né? E isso faz com que a posição fique melhor quando você instala o guidão drop. Não necessariamente uma bicicleta de gravel, adventure, precisa ter o guidão drop, não é aquele guidão tradicional do ciclismo. Não, pode ter o guidão reto do mountain bike, você que faz, certo? Eu gosto do guidão drop porque ele me dá mais opções de pegadas, certo? Tem aquela pegada na STI, tem a pegada lá embaixo também. Então, é a minha escolha e é o padrão hoje das gravel bikes. Caralho, começou uma ventania, velho. Tá chegando uma massa de ar polar aqui em Curitiba e eu tô super animado para enfrentar esse inverno. Mas enfim, voltando lá. Me perguntam muito também sobre que freios utilizar, freios a disco, certo? Quando eu montei a minha Sense, eu continuei usando os freios a disco originais, os Turning, com uma maçaneta STI Shimano Claris de 8, né? A bike estava com 16 velocidades. O freio, ele não fica com aquela pegada igual você vai encontrar no V-Brake ou igual você vai encontrar no Side Pull. Realmente tem essa diferença numa questão de projeto, de alavanca, engenharia e tal, não entendo muito bem disso. Mas eu posso dizer que sim, ele freia, sim, fica bom, sim, fica seguro. Mas não tem aquela pegada que se espera e nem a mesma pegada que vai ter se você utilizar um outro tipo de freio. Nós temos um problema que aqui no Brasil, né? A gente não encontra esses freios a disco para você utilizar com maçaneta STI. É muito difícil encontrar. No meu caso, eu optei por uma outra solução. Mudei a minha bike para uma 210 e estou utilizando o Thumb Shifter, que é aquele trocador que fica na ponta do guidão, e tive que comprar lá fora, via eBay, uma maçaneta de freio adequada para uso com freios a disco tradicionais. Outra opção, se você quiser utilizar a STI, é você comprar lá fora, aí sim, um freio que seja indicado para você montar num STI, para você trabalhar com um STI. O mais conhecido deles é o Shimano CX70, o CX77, uma coisa assim. Podemos falar depois sobre ele num vídeo futuro, ok? Indicação de freios, beleza? Outra pergunta que me deixaram agora que eu acho super importante, se dá para montar uma gravel bike numa Speed, mais precisamente numa Caloi Strada, que utiliza aí os freios tradicionais, o freio ferradura, aquele side pull que vai ali no garfo e no quadro. Caras, muito relativo. Tem que experimentar se o pneu que você quiser colocar na tua bicicleta vai passar aí no espaço, tanto do quadro como no freio, como no garfo, ok? Então geralmente 728 dá. Eu acho 728 aí no pneu muito estreito e muito liso para você colocar em estrada de chão, né? Fazer um gravel, pegar um pouquinho de barro e tudo mais, as condições forem um pouquinho mais adversas, pode ser que você venha a ter problema, ok? O ideal mesmo, apesar dela ter uma geometria legal, o ideal mesmo seria você utilizar uma bike com freios a disco, que vai te dar um espaço maior ali para passar. E aí já é um problema, né, o caso desses quadros que não tem a furação ali para você instalar o freio a disco. É um problema realmente. Por isso, quando alguém me pergunta para fazer uma gravel, para montar uma gravel, eu dou preferência para você comprar um quadro 27,5 e utilizar rodas 700. Posso estar falando merda, pode ter um gente que não vai gostar, mas, velho, opinião é que nem cu, né? Cada um sabe o que faz com ele. E outra pergunta que me deixaram e que eu quero responder para finalizar essa parte de hoje, dessa quinta-feira, é se eu vou vender a minha Sense. Tá todo mundo perguntando. Eu acabei de montar ela, eu vou tentar usar uns dias aí, mas sim, vou colocar à venda assim a minha Sense semi-nova. E aí o pessoal de Curitiba, região, afinal de contas, pode retirar em mãos a bicicleta para mandar para fora. Tem a questão do transporte, é caro.
custa aí uma grana fazer o envio via transportadora, mas podemos fazer aí, negociar. A bike está em estado de nova e estou oferecendo pelo valor aí de R$ 1.800. A bike nova mesmo, está R$ 2.290. Se você achar em algum lugar, porque ela está em falta já. Mas a minha bike ela tá bem inteira e tem menos, acho que de 200 km rodados. Combinado? Mais uma vez aí agradeço a visita, a galera que está acompanhando. Deixei ontem aí um vídeo falando de montanhas. Tô indo viajar agora, final de semana, pro litoral. Vou fazer umas trilhas correndo, não vou levar bicicleta, eu vou correr nas trilhas. Vou passear, vou me divertir, vou fazer um som e vamos trazer algumas imagens legais aí do litoral correndo em trilhas, mostrando trilhas por aí. Não vou falar ainda onde que é, depois vocês vão, espero que vocês apreciem. Combinado? Deixe seu like, sigam-me nas redes sociais que estou deixando aqui embaixo e, porra, mande suas perguntas toda quinta-feira, eu vou responder aí, mas eu preciso que vocês mandem por e-mail, georgevolpão@gmail.com. Combinado? Muito obrigado, um grande abraço, tchau.